todos os estudantes do Instituto Karenina. Espero que todos estejam bem de saúde. Eu sou a professora Sara Tomás e quero desejar boas-vindas a mais uma aula de Biologia da 10ª classe. Na nossa aula de hoje, nós temos como sumário classificação dos seres vivos quanto aos reinos. É importante fazer referência que existem várias formas de classificar os seres vivos, tendo em conta o tipo de célula, que podem ser seres eucariotas ou procariotas, e também tendo em conta o tipo de reino que hoje nós vamos abordar. Além disso, é importante referenciar que, desde a antiguidade, os cientistas sempre apresentaram várias formas de classificar os seres vivos. Isto tendo em conta a sua forma de vida ou então tendo em conta a sua forma de evolução, de modo a facilitar os estudos de acordo a estes organismos. Naquela altura, como os recursos tecnológicos eram muito escassos, os cientistas baseavam-se nas formas macroscópicas dos seres vivos para poder classificar. Ou seja, eles verificavam, observavam aquelas características visíveis a olho nu para poder classificar os seres vivos. E naquela altura, os reinos eram classificados inicialmente por apenas dois reinos: reino animal e reino vegetal. Com o avanço da tecnologia, permitiu com que os cientistas pudessem investigar mais sobre os micro-organismos e surgiu a invenção do microscópio. Através desse aparelho, permitiu com que pudesse haver a soma da descoberta dos reinos, permitindo assim que os reinos formassem 5 grupos. A primeira classificação dos seres vivos em 5 grupos foi apresentado pelo cientista norte-americano e biólogo Robert Whittaker em 1969. Este cientista apresentou os reinos em 5 grupos, que inicialmente nós temos aqui esta imagem que representa os 5 reinos. Começamos com o reino moneira, o reino protista, o reino animal, o reino dos fungos ou fungi e o reino das plantas. Esta imagem nos permite ter uma visão global de como é que os reinos são representados. Desta feita, nós vamos poder apresentar as principais características destes reinos, bem como os seus representantes. Começamos primeiro pelo reino moneira. Dizer que o reino moneira agrupam seres unicelulares, ou seja, aqueles constituídos por apenas uma célula. E eles são microscópicos e têm um núcleo desorganizado. Ou seja, só é possível verificar ou observar estes elementos que fazem parte do grupo moneira através de um microscópio. E temos como exemplo as bactérias. A seguir a este outro grupo, nós temos o reino protista. O reino protista agrupa seres eucariotas pluricelulares. E estes seres são intermediários, ou seja, neste grupo podem apresentar alguns elementos representados por plantas e outros representados por animais. E nós temos como exemplo deste grupo as amebas, os flagelados, algumas algas, podem ser as algas azuis, temos os esporozoários e os protozoários. A seguir, nós temos o reino dos fungos ou reino dos fungos. Este reino são multicelulares e eles absorvem a matéria orgânica para o seu alimento, pode ser organismos vivos ou mortos. E para o seu desenvolvimento, eles precisam estar essencialmente em locais com pouca luz e em locais úmidos.
E nós temos como exemplo deste grupo os cogumelos, as levaduras e os bolores. A seguir temos o grupo Plantae, ou o grupo das plantas. Estes reinos são representados por plantas multicelulares. E estes organismos, ou este grupo, produzem o seu próprio alimento através do processo fotossintético. E temos como exemplo deste grupo as árvores, que podem ser os arbustos, os musgos, as orquídeas, os lírios, as palmeiras, as samambaias, as mangueiras, as figueiras, as bananeiras, entre outros grupos de plantas que representam o reino Plantae. A seguir, nós temos o reino animal. O reino animal também são multicelulares e eles não possuem uma capacidade própria de produzir o seu alimento, ou seja, dependem de outros organismos para poderem se alimentar. E 95% deste grupo são representados por animais invertebrados e 5% são representados por animais vertebrados. E ainda referir que neste grupo eles possuem uma locomoção independente. Eles conseguem deslocar-se de um local para outro sem o auxílio de algum outro elemento. Por que eles são representados por animais vertebrados ou invertebrados, conforme nós temos aqui no nosso exemplo? Os animais invertebrados são aqueles que não apresentam uma estrutura que lhe dá suporte, ou seja, o esqueleto. E temos como exemplo deste grupo dos invertebrados as borboletas, os gafanhotos, temos também ainda o mosquito, a mosca, temos ainda também o caranguejo e outras formas de vidas que são representados pelos invertebrados. Já no grupo dos vertebrados, nós vamos encontrar aqueles animais que possuem um suporte para a sua estrutura. Entre estes, nós temos o homem e os outros animais, como o leão, a girafa, temos também outros como o jacaré, e tantos outros animais que possuem um esqueleto para poder dar suporte à sua estrutura. Desta feita, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos quanto aos reinos. E falamos que os reinos são representados por 5 grupos. Entre estes nós temos o reino moneira, o reino dos protozoários, o reino dos fungos, o reino Plantae e o reino animal. E estes possuem as suas próprias características, bem como os seus representantes. E eu vou deixar para os estimados alunos a tarefa que deverão apresentar no nosso grupo do Facebook, por onde temos feito a nossa interação das aulas. Esta tarefa é composta essencialmente por 3 questões. A primeira que diz: menciona os reinos que estudaste, descrever 2 características principais destes reinos e dar exemplo dos seres vivos para cada reino. Estimados estudantes, obrigada pela atenção dispensada e até à próxima aula. Passem bem.